E bora falar do Cruzeiro, porque o Emerson Pansieri já está por aqui e o Cruzeiro está trocando o piso e o Pepa pode trocar gente no time para encarar o Furacão. Boa noite, Pansi. Boa noite, Léo. Um abraço para você, para o Everton, todo mundo ligado com a gente. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. E é legal você falar de troca de piso, Léo, porque o Cruzeiro passa por uma reforma completa na Toca da Raposa. Desde o fim da Série B começaram essas obras e, obviamente, que essas obras chegariam no campo. Sabemos que quem é um dos incentivadores também financeiros para isso é o Pedro BH, o Pedrinho, né? E tudo isso aconteceu também com a força dele. E um dos campos da Toca, recentemente, em um treino aberto que teve, a gente pôde conferir que eles estavam já montando, né, essa grama sintética que era especial para jogos quando o Cruzeiro atuasse contra equipes que fizessem, né, o uso dessas gramas. E o Atlético Paranaense é uma equipe que utiliza, né, a grama sintética na Arena da Baixada. Se eu não estiver enganado, o Furacão foi o primeiro no Brasil, não foi, HG? Eu acredito que sim. Foi a Arena da Baixada. Esse tipo de grama, sim. E justamente por isso, o Cruzeiro fazendo esse treino no campo 3, que é o campo com a grama sintética. Inclusive, para quem está ligado com a gente no YouTube, as imagens, e ficou bem legal mesmo, as categorias de base já utilizaram, o Sub-17, o Sub-20 também já fez jogo do Campeonato Mineiro utilizando este campo, e agora o time profissional, pela primeira vez, os atletas utilizaram este campo, já projetando o duelo contra o Atlético Paranaense, porque é óbvio, Léo, muita gente diz que não muda, mas muda a velocidade da bola, o sentido do jogo, fica muito mais rápido e o Cruzeiro já entendendo o que tem pela frente aí no sabadão. Eu acho muito legal o que o Cruzeiro está fazendo, é importante, porque, Pansi, se isso não fizesse nenhuma diferença, a gente não teria tantas vezes o famoso reconhecimento do gramado. Quando você vai jogar fora de casa, principalmente em partidas internacionais, você vai lá conhecer o estádio, ver o tipo da grama e tudo para os atletas, né, irem ali já se acostumando. Se você tem a possibilidade, e hoje é uma realidade, não é só o Furacão, outras equipes, como o próprio Botafogo, líder do campeonato, utilizam a grama sintética ou a grama híbrida. Então é bom que o Cruzeiro se prepare, já pensando no jogo contra o Furacão, faça a preparação num tipo de piso que vai encontrar lá. Eu acho isso uma evolução. E com certeza, HG, faz diferença para os caras, né? Você consegue ter 2, 3 treinos na grama que você vai jogar no final de semana, melhora para os caras. Ô, Léo, eu imagino que, assim como praticamente tudo dentro do Cruzeiro hoje, que é feito com base em muito estudo, muito cuidado e tal, eu acho que isso deve ter passado até pela fisiologia, sabe? Sobre a aprovação, a possibilidade de inclusive, ter uma redução em lesões, inclusive nos treinos e tal. Acho uma ótima ideia. Léo, estamos caminhando, eu acho que estamos caminhando para termos muito mais estádios. Daqui a pouco nós vamos falar mais disso na sequência do programa com grama sintética. Até mesmo porque pela rentabilidade, né? A possibilidade de utilizar para fazer show, por exemplo, para se transformar em arena multiuso, né? Sem dúvida alguma, a não ser que você tenha caminhões de dinheiro, como o Real Madrid está fazendo na reforma do Santiago Bernabéu, que tem 4, 5 campos. O campo sai todo lá automaticamente para montar palco de show, depois volta outro campo, fica lá. Mas aí nós estamos falando de um dinheiro que no futebol brasileiro ninguém tem para investir. E, Léo, você falou sobre mudanças na equipe. Vamos lá. Uma mudança forçada na zaga, porque o Lucas Oliveira, ele machucou no jogo contra a equipe do Goiás. Só que aí pensando, né, o Neres tinha sido titular no jogo contra o Coritiba. E aí estava suspenso para o jogo contra o Goiás. Então o Neres volta à defesa. Aí não tenho dúvida. Neres e Castan. Na direita o William, na esquerda o Marlon. A partir de amanhã na Toca começa o trabalho tático. Ainda hoje não. Eu estou muito curioso com o que vai fazer o Pepa sobre dar chance a alguns jogadores. E alguns jogadores eu vou listar: Fernando Henrique, que ainda não atuou, Lucas Silva, que ainda não atuou, o Arthur Gomes, ele já projetando essa alteração para durante a partida, porque muita gente não acha, às vezes o torcedor não entende, ou entende, então a gente explica também para aqueles que não sabem, mas até as mudanças, muitas mudanças são treinadas.
o treinador, ele projeta algumas alterações durante o jogo, já espelhando o time adversário, né? Então, certamente o Arthur Gomes, se ele tiver nessa lista de relacionados, o Pepa vai fazer esse experimento ao longo da semana, vai fazer na quinta e na sexta-feira. Então, são possibilidades na equipe do Cruzeiro, que ainda não tem o Matheus Pereira, que ainda não anunciou o Rafael Papagaio, enfim. Mas, se o Arthur Gomes está aí, acredito que é sim uma possibilidade, e muito pelas cobranças e muito pelo que os atletas também querem mostrar dentro de campo, mostrar que o Cruzeiro vai em busca de um resultado. O Cruzeiro precisa fazer pelo menos 3 pontos nesses próximos jogos. Até porque, Léo, ninguém admite aqui, de forma oficial, mas o Cruzeiro tinha uma projeção de contas para o turno, pelo menos 25. Era um número que o Cruzeiro entendia importante nessa caminhada dele. Então, precisa vencer jogo, gente. O HG, o Cruzeiro vai precisar recuperar esses pontos que perdeu aqui contra os 2 últimos adversários, né? Porque a conta, o Cruzeiro estava assim no azul, literalmente, né? O Cruzeiro estava com o início do Campeonato Brasileiro que foi muito acima do esperado, mas é importante esse número que o Pansi trouxe aqui. Para o Cruzeiro ficar tranquilão, se existe uma projeção de 25 pontos por turno, para ter 50 e fazer um Campeonato Brasileiro ali tranquilo, 50 pontos você vai para a Sul-Americana, isso é fato. No Campeonato Brasileiro, se você não cair, provavelmente você já está na Sul-Americana. Mas, então o Cruzeiro precisa fazer mais uns pontinhos aí para fechar o turno, HG. Eu imagino, até porque sempre assistimos um retorno muito mais difícil. A sequência do Cruzeiro agora, Léo, é uma sequência muito complicada. O Atlético Paranaense é embaçado aqui ou lá, mas lá principalmente. E o Botafogo dispensa comentários, né? A campanha que está fazendo é irretocável. E a sequência é muito dura, é muito difícil. Mas, Léo, é curioso, mas eu sinto o Cruzeiro com mais dificuldade para jogar contra times como Coxa, como Goiás. Eu também impressionante, sabe? Quando ele tem que propor. Eu fico mais otimista quando o Cruzeiro vai jogar com o Atlético Paranaense, com o Botafogo. Não estou dizendo que vai ganhar o jogo, não. Mas que vai jogar melhor. A gente estava semana passada aqui fazendo os palpites da KTO e eu sem um pingo assim, não estava tão otimista, sabe? Porque o Cruzeiro tem uma dificuldade com esse tipo de jogo. E eu estou um pouco mais otimista com o Atlético Paranaense e com o Botafogo. Eu entendo isso, porque o jogo parece que encaixa melhor. Quando o Cruzeiro não pega um adversário todo atrás, um adversário que dá espaço, quando o Cruzeiro pode ser mais reativo, por mais que o Pepa tenha uma ideia de jogo de marcar mais à frente e tudo, mas o elenco do Cruzeiro, que não, quando você não tem muita qualidade, você ganha no físico, você ganha na corrida, era o que o Cruzeiro vinha fazendo. Só que na hora que precisa da técnica, aí vai ser bom, hein? Vai chegar o Matheus Pereira, o Arthur Gomes vai entrar no Cruzeiro. O futuro parece ser melhor do que o presente. Arremata o Cruzeiro pra gente aí, Pansi. Deixa eu arrematar, Léo, com aquela do Mineirão. Então, o Cruzeiro voltando pro Mineirão, pro Gigante da Pampulha. Jogos contra o Botafogo no dia 6 de agosto e partida contra o Corinthians no dia 19. O Cruzeiro optando por atuar no Gigante da Pampulha e teve a confirmação que vai ter um gramado legal para essas partidas. Inclusive, a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo já começou. Lembrando que para o time do Povo começa na sexta-feira, a venda geral também começa na sexta-feira à tarde, e aí o Cruzeiro vai fazendo essa venda de acordo com o plano de sócio de cada torcedor. Uma outra informação tem a ver com aí uma nota, né, de falecimento. O Nicola Demétrio Granata foi diretor de futebol na época do Felício Brandi, faleceu aos 86 anos, hoje teve o sepultamento também, muitos amigos, muita gente do Cruzeiro, foi conselheiro do clube. A gente também deixa aquele abraço, os sentimentos à família do Nicola Granata, que tem também a sua história aí relacionada ao Cruzeiro. Eu falei do time Celeste, em nome de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeirão, tem bônus até R$200. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos, são 18 milhões de apostadores no mundo. Léo, amanhã, então, trabalho tático naquela expectativa do time para quando você me perguntar na sexta-feira, Pansieri, e aí? E sua fonte? Falou, Léo, tô achando que vai fulano, vai ciclano, e a gente tentando encaminhar essa equipe para esse duelo contra o Furacão, Léozão. Tá funcionando bem, Pansieri. Antes da gente ir pro bloco, um rápido comentário. Cruzeiro voltando pro Mineirão e o Mineirão, né, prometendo um gramado melhor. Deixando bem claro aqui que ninguém tem nenhum prazer em criticar o gramado do Mineirão. E que teremos uma alegria imensa em elogiar o gramado do Mineirão. Então tomara que realmente melhore para que o Cruzeiro, para que o Atlético querendo jogar lá, para que o América, o dia que quiser jogar, eles tenham o gramado que a gente quer.
no grande estádio de Minas Gerais, tem história dos clubes mineiros. Então, tomara que o Mineirão consiga entregar realmente um bom gramado para esse retorno do Cruzeiro e para os jogos do Atlético que também acontecerem lá.